Meu caro Paulo Márcio, seja muito bem-vindo aos estúdios da FAN-FM. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero. Bom dia a todos aqui da técnica. E, claro, bom dia aos ouvintes da FAN. Eu é que agradeço e espero aqui poder corresponder, né, à expectativa dos nossos eleitores, dos nossos apoiadores e falar, sobretudo, sobre propostas de governo para Aracaju. Meu caro Paulo, você tem uma carreira de delegado e não tinha até hoje disputado nenhum cargo eletivo. Sua primeira disputa é essa como prefeito de Aracaju, é isso? É a primeira disputa de cargo eletivo. Apesar de eu já ter exercido por 2 vezes a presidência da DEPOL, um tipo de política, mas da política sindical, Perfeito. Política classista, mas na política partidária, embora eu tenha uma militância, né, principalmente na área de planejamento, de bastidores, né, de elaboração de plano de governo, esta é a primeira eleição em que eu disputo realmente um cargo eletivo. Por que a decisão? Olha, existem questões de ordem objetiva e subjetiva. Do ponto de vista objetivo, eu entendo e a população também analisa dessa forma, nós estamos passando por um momento de transformação muito grande. E não é só no cenário político de Aracaju. É uma renovação política em todo o estado de Sergipe, do que eu chamo do grupo pós-Augusto Franco. A começar pelo próprio Albano Franco, né, que depois da última eleição, que perdeu para o Senado, se retirou. Em seguida, Marcelo Della, em razão do falecimento precoce, era uma grande liderança de esquerda. Nós tivemos o próprio João Alves Filho, agora afastado em razão da doença, né? Antônio Carlos Valadares, pai, perdeu a eleição para o Senado, não deve voltar a concorrer a cargo eletivo. E por fim, Jackson Barreto também, que foi, digamos assim, aposentado pelo eleitorado após um governo pífio, em que não conseguiu eleição para o Senado. Então é um momento de renovação e é preciso que aquelas pessoas que reúnam os requisitos, sejam morais, técnicos, administrativos, uma experiência acumulada em qualquer área do serviço público, coloque seu nome à disposição. E nesse contexto, e aí vem a parte subjetiva, eu entendo que eu reúno esses requisitos e por isso, por me achar capaz, por me achar digno de representar a população de Aracaju e levar o nosso município a um novo patamar, a um outro patamar de desenvolvimento, é que eu resolvi colocar meu nome à disposição e graças a Deus venho aí dia a dia regimentando novos apoios, votos declarados, enfim, uma candidatura que cresce a olhos vistos, né, que ganha mais visibilidade e musculatura em razão do nosso estilo, de contundência nas críticas, mas também na capacidade de formulação e de proposição, claro, de propostas que mudem efetivamente a nossa cidade. Márcio, durante esse processo pré-eleitoral, houve muito diálogo entre vocês, candidatos de oposição. Na sua opinião, por que não houve a unificação? O que é que impediu a unificação dos projetos de oposição? Olha, apesar de nós chamarmos de, por exemplo, as oposições, né, e que alguns dizem a oposição, eu entendo que os projetos são muito heterogêneos. Por exemplo, minha campanha, minha proposta, meu jeito de agir, como eu tenho agido até hoje na vida pública e como irei administrar Aracaju, não tem nada a ver, por exemplo, com a forma de agir, de fazer política dos aliados do Cidadania, sobretudo do senador Alessandro Vieira, essa forma dele de ora embarcar, né, pegar carona no movimento como o bolsonarismo e depois dar as costas para o eleitor de Bolsonaro, dar as costas para o próprio presidente. Isso não é do meu feitio. A mesma coisa, eu não tenho como fazer política como pessoas que estão negociando ao mesmo tempo. E aí eu vou ter que citar nomes, me perdoem, mas eu não tenho como fazer uma aliança política com uma pessoa que está negociando ao mesmo tempo comigo, com a candidata do Cidadania, com o candidato, o atual prefeito, candidato à reeleição, e que depois se diz candidato de Bolsonaro, e no outro dia está com ele e seus familiares
na folha de governo do Estado e da Prefeitura. Então esse tipo de relacionamento, esse tipo de política feita à base do fisiologismo, do clientelismo, da troca de favores, eu tenho verdadeira repulsa. Então foi por isso que eu preferi, muito antes do prazo convencional, eu preferi, nós do partido optamos pela candidatura puro sangue, porque há um ditado, né, antes só do que mal acompanhado, mas nós não estamos sós. Nós estamos com um partido que é pequeno, um partido que não tem tanta estrutura, não dispõe de fundo eleitoral, não dispõe de recursos, mas dispõe de princípios, dispõe de ideias e de pessoas que estão aptas a dar o melhor de si para melhorar a vida da população. Então, nós não quisemos marchar com a velha política, mas a velha política feita daqueles que se dizem novos políticos e daquelas velhas raposas cujas práticas são conhecidas por todos nós. Como é que você tem visto esse debate com relação à participação dos delegados no processo eleitoral? É uma tentativa de continuar marchando nessa onda que foi criada aí em 2018? É uma tendência? É um direito? É um exagero? Como é que pensa Paulo Márcio sobre isso? Eu acho que é um ciclo. Eu acho que não é exagero, não é tendência, é um ciclo. A polícia judiciária, ou as polícias judiciárias, que são as polícias investigativas, seja a Polícia Federal, no âmbito da União, sejam as polícias civis, né, no âmbito estadual, tiveram assim um momento de protagonismo muito grande, e talvez o ápice tenha sido realmente a Operação Lava Jato, que é a mãe de todas as operações, e talvez esse momento histórico tenha elevado a autoestima dos policiais civis, que nós delegados somos também policiais civis. Então esse momento de renovação e a necessidade de defender o legado da Lava Jato, que você há de convir que após eleitos, após as prisões, após, digamos assim, o desbaratamento daquela quadrilha, daquela verdadeira organização criminosa, ou daquela Orcrim, como disse o próprio ministro Celso de Mello, os mafiosos, né, os corruptos, eles se reuniram e começaram a trabalhar a partir do Congresso Nacional para modificar a legislação. Então você pode observar que o próprio Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, que era o do início da execução da pena após a condenação em segunda instância, só para favorecer o ex-presidente Lula. Então, o Supremo tinha um entendimento, era uma divisão de 6-5, mas esse era o entendimento histórico do Supremo Tribunal. Durante um momento muito curto, o Supremo entendeu que haveria necessidade do trânsito em julgado, mas depois retomou, por exemplo, a ideia, né? Ou a ideia inicial, que era o entendimento inicial, que era o início da execução da pena após a condenação em segunda instância, apenas para beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava condenado em 2 processos em segunda instância. O Supremo resolveu mudar o entendimento, colocando assim em liberdade milhares de criminosos da mais alta periculosidade, seja em todas as áreas, homicidas, estupradores, traficantes, latrocidas. Então, outro movimento terrível foi a aprovação da lei de abuso de autoridade. Aquele instrumento é uma verdadeira mordaça, é um canhão que é apontado pelos congressistas corruptos contra os agentes responsáveis pelo combate à criminalidade, sobretudo delegados, promotores e juízes. É claro que há abuso aqui e ali, é claro que há desvios aqui e ali, e isso tem que ser revisto, tem que ser combatido pelas próprias corregedorias, mas você não pode criar uma legislação com o objetivo de cercear, né, a atuação desses órgãos tão importantes para, por exemplo, manter a incolumidade aí da segurança e a incolumidade do patrimônio privado e, sobretudo, público. Então, eu acho que nesse contexto é que nós, delegados, escrivães, agentes de polícia, papiloscopistas, peritos, oficiais da Polícia Militar, oficiais das Forças Armadas, praças também das Forças Armadas e da Polícia Militar, e por que não dizer os guardiões municipais, os guardas municipais, resolvemos participar mais ativamente
da política, não só como fazíamos antigamente, apoiando movimentos daqui ou dali, mas agora colocando nosso próprio nome à disposição. Isso é muito salutar, e eu aí digo que segue aí uma tendência dos Estados Unidos, em que policiais, em que veteranos de guerra, né, em que pessoas que passaram a vida inteira dedicada à segurança pública e às Forças Armadas têm uma participação muito ativa na vida pública norte-americana, inclusive elegendo parlamentares e presidentes da República. Com relação à sua avaliação do governo Bolsonaro, eu queria também que você emendasse com essa visão da disputa dos votos do presidente aqui na capital. Paulo disputa esses votos do presidente como um candidato bolsonarista? Olha, a avaliação de Bolsonaro tem que ser feita em duas etapas, até a pandemia e pós-pandemia. Eu votei em Bolsonaro nos 2 turnos de 2018, mas nunca me declarei bolsonarista. Eu milito na direita, no campo da direita, desde 2010, 2009 e 2010. É claro que o meu referencial nunca foi Bolsonaro. Meu referencial teórico e político sempre foi Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan e economistas conservadores do Brasil como Roberto Campos. Mas eu me aproximei do presidente Bolsonaro em 2018 porque vi nele a única opção que nós tínhamos para derrotar o lulopetismo e efetivamente Fernando Haddad, que era o adversário. E a minha decisão de votar em Bolsonaro e apoiar abertamente a candidatura dele, que eu já havia apoiado abertamente o impeachment de Dilma, foi após o episódio da facada em Juiz de Fora. Daquele momento em diante, tanto eu quanto minha esposa resolvemos votar já no primeiro turno em Bolsonaro. E eu aprovo o governo Bolsonaro na área econômica, na área das reformas. Embora eu mesmo tenha sido atingido pela reforma previdenciária, eu julgo necessária para uma questão de equilíbrio nas contas, né? Desse cálculo aí, desse déficit absurdo que nós temos. Tanto que em Sergipe a reforma previdenciária do governador Belivaldo foi muito mais severa do que a reforma nacional. Mas são, digamos assim, é uma dose de um remédio que não é muito, digamos assim, palatável, mas é necessário. Assim como a reforma administrativa, a reforma tributária, que ainda não saiu, né? A reforma política que tem que vir. Não é possível a gente sustentar uma estrutura tão grande como essa. Então, eu aprovo o governo Bolsonaro, agora com independência, com isenção, para fazer críticas na área que eu bem entender. Mas eu apoio o governo Bolsonaro, só que eu sempre digo que o nosso partido tem um presidente chamado José Maria Imael, que é conhecido presidenciável, e se José Maria Imael for candidato em 2022, o meu compromisso é com José Maria Imael. Se ele não for candidato, meu compromisso, eu votarei em Bolsonaro já no primeiro turno. Isso aí eu digo abertamente. E se ficar uma situação insustentável, para não haver infidelidade partidária, eu prefiro sair do partido, mas votar e apoiar a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Em relação a essa disputa infantil, tola, idiota, eu nem gosto sinceramente, de discutir. Porque as pessoas que se dizem candidatos de Bolsonaro, por exemplo, eu não vou citar nome, não vou dar esse ibope a eles, que embora a palavra ibope tenha uma conotação até pejorativa em Sergipe, mas eu não vou dar, por exemplo, esse tipo de cartaz, porque um deles é esquerdista de carteirinha. Apoiou Lula livre, votou em Rogério Carvalho, anda com o boné do MST. Então isso para mim é um oportunismo execrável. Já o outro é um cidadão que vive praticamente, digamos assim, à sombra de Laércio Oliveira, que é o dono de o dono de todos os contratos emergenciais do Estado, né? Um sujeito que apoia um movimento criado por Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo e criou um movimento chamado Brasil 200 apenas para disputar a presidência em 2022, aproveitando aí o bicentenário de independência política do Brasil. Então, assim, essas pessoas... Havia um pastor que também virou bolsonarista, mas de uma hora para outra já está de novo no governo de Edivaldo e com cargos comissionados no governo de Belivaldo. Então, assim, são verdadeiros picaretas, são verdadeiros oportunistas
que querem pegar carona no movimento que tem pessoas sérias, pessoas comprometidas, verdadeiros patriotas, pessoas da polícia civil, da polícia militar, das forças armadas. Então, nesse aspecto, eu prefiro continuar dizendo, sou um candidato de direita, sou um candidato conservador e sou um candidato que tem o apoio dos bolsonaristas. E dos bolsonaristas, vamos dizer assim, raiz. Não desses bolsonaristas que hoje estão de um lado, amanhã estão do outro, de acordo com o humor da própria imprensa e, claro, do mundo político. Mas eu sou um candidato conservador que milito junto com os bolsonaristas, quero o apoio deles. Agora, eu não posso, até por respeito aos bolsonaristas e àqueles que começaram o movimento de apoio a Bolsonaro em Sergipe, dizer que sou o representante de Bolsonaro, quando o próprio presidente disse que não tem candidato a prefeito em nenhuma capital. Com relação à gestão municipal, qual é a avaliação que você faz da atual gestão? Como candidato à oposição, obviamente, deve ter as suas críticas, mas queria que você também avançasse para as propostas. Para as duas principais áreas, saúde e educação, quais são as propostas de Paulo Márcio? Eu vejo a administração, eu sempre digo, eu não digo que a administração de Edivaldo chega a ser uma administração medíocre, né? Mas ela é mediana, ela não passa disso, é muito pouco para quem já está há 16 anos, poderia ter avançado muito mais. E tanto que você vê, na última pesquisa, ainda forçando a barra, ele tem 30% das intenções de voto, ou seja, 70% do eleitorado não deseja votar em Edivaldo Nogueira, praticamente que mais de 2/3 do eleitorado, o que significa dizer que ele não tem a aprovação da maioria. É como eu falei, não chega a ser um governo medíocre, mas é um governo mediano, e não merece de forma alguma ser reeleito. Eu digo que Edivaldo falha numa questão, primeiro, é estrutural. Nós temos problemas estruturais e conjunturais. O desemprego é um problema conjuntural. Ninguém tem, aqui a gente nunca falou como é que a gente pode dizer, em pleno emprego, né? Você não tem condições de ter uma sociedade capitalista com pleno emprego. 100% das pessoas economicamente ativas, empregadas, você não tem isso em lugar nenhum do mundo. Você não teria em Aracaju. Mas no momento que nós mais precisamos de um plano emergencial para gerar emprego e renda, claro, aumento da arrecadação, né, através da cobrança dos tributos e uma oportunidade de você prestar melhores serviços à capital. Então, nesse aspecto, nós temos um plano que é o chamado revitalização do centro de Aracaju, que seria exatamente uma proposta de desoneração, né, da atividade empresarial em dois setores, no centro de Aracaju e no bairro Siqueira Campos. São dois polos de geração de comerciais, né? Então nós faremos uma política de desoneração, reduzindo, por exemplo, o IPTU nos imóveis comerciais e o ISS também nessa área que a gente ia definir a partir de um determinado ponto geográfico, é fazer um cinturão, um limite mesmo. E as mesmas medidas, além dessa desoneração com redução do IPTU e do ISS, claro que nós iríamos fazer uma tratativa com o governo do estado para que ele reduzisse também as alíquotas de ICMS, que já compete aí, já é um tributo, né, que compete ao estado. Buscaríamos fazer uma parceria com os bancos oficiais, Banese, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e os bancos privados também, além do próprio BNDES, para criar linhas de crédito especiais para que esses comerciantes não só pudessem saldar suas dívidas. Sim, refil é coisa que todos fazemos, então não adianta você colocar refil como coisa de outro mundo, que refil todo ano o governo federal faz, os governos estaduais e municipais também fazem. Mas nós faremos uma linha de crédito especial para ajudar a esses empresários a não só pagar suas dívidas, para voltar a ter crédito, né, para voltar a ter condições de contratar, como para a médio prazo ter condições de empregar mais, né, de ampliar seus negócios, e para aqueles outros que pretendem iniciar um novo negócio, nós deixaríamos um centro comercial mais atrativo, mais organizado, com iluminação, com segurança, enfim,
com todos os equipamentos e atrativos que uma atividade empresarial necessita para se desenvolver. Mas tudo isso que eu falo, vocês estará automaticamente estendido ao setor turístico e hoteleiro. Porque Aracaju tem um potencial incrível e é um setor que emprega rápido, sem necessidade de tanta qualificação da mão de obra. São cursos que podem ser feitos de maneira intensiva pelo próprio SESC, né? E por empresas, por escolas também de formação de mão de obra profissional privadas, que eu conheço várias aqui em Aracaju, inclusive recomendo. Então você teria condições, só com essas medidas aí, de você revitalizar o centro e você gerar emprego e renda e melhorar. O que eu digo é o seguinte, Machado, Narciso, do mesmo jeito que o empresário, do mesmo jeito que o paciente de Covid, né, em estado mais grave, precisava de um respirador mecânico, né, porque o pulmão dele estava comprometido, o empresário aracajuano, o brasileiro de uma forma geral, mas o aracajuano, ele precisa de uma intervenção desse porte, como se fosse o município fornecendo um respirador mesmo mecânico, né, para que ele pudesse conseguir se levantar, sair do estado em que se encontra e daqui a um prazo de médio, né, um período de curto a médio prazo, ele possa se levantar, começar a caminhar com suas próprias pernas e respirar com seus próprios pulmões. Mas se o poder público municipal não faz esse tipo de intervenção, é um poder público municipal insensível que está somente preocupado com a arrecadação de tributos, que não está preocupado com a sobrevivência do empreendedorismo e com o desenvolvimento da atividade comercial. Estamos entrevistando Paulo Márcio, candidato a prefeito de Aracaju pelo Democracia Cristã. Trabalhamos em nome da Rede Presidente, a Rede Presidente em parceria com a Ano Digital. Garantem para você, ouvinte e fã, 10% do seu dinheiro de volta em forma de cashback para gastar como quiser. É isso mesmo, 10% do seu pagamento de volta em forma de cashback. Gostou? Tem mais. A promoção é válida também para Rede Mais Mini Mercado e nos Auto Centers. Baixe o aplicativo Ano Digital no seu celular. Faça seu cadastro no Premia, Programa Fidelidade da Petrobras Distribuidora, e venha aproveitar. Rede Presidente, muito mais opções para você. Atenção para algumas polêmicas de quarentena. Já pensou se seu celular quebra justo agora? Ou pense aí se surgisse um problema com seu carro, tipo uma batida ou até furto. Imagine a dor de cabeça se você precisasse de algum serviço para sua casa. Pois é, dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser. Tem seguro para tudo. Faça já uma cotação e confira. Banese Corretora, você mais seguro. Meu caro Paulo Márcio, enquanto prefeito de Aracaju, que medidas você tomaria na saúde e na educação? Olha, na saúde eu começaria... Primeiro, Assis, eu queria dizer, eu fui agente comunitário de saúde. Sério? Fui, sim. Eu cresci em Tobias Barreto, eu nasci num povoado chamado Sambaíba, que fica do outro lado do Rio Real, fica na Bahia, mas é no município de Itapicuru. Sambaíba fica a 6 quilômetros de Tobias Barreto. Quando eu tinha 4 anos de idade, em 1979... minha família se mudou para Tobias Barreto, porque meus irmãos mais velhos precisavam estudar no ginásio. Então, assim, minhas primeiras letras foram em Tobias Barreto, cresci em Tobias. Minha mãe, Dona Neuza, a quem eu mando um abraço agora, reside lá até hoje, 78 anos de idade, alguns irmãos, algumas irmãs. E quando eu terminei o colégio agrícola, em 91 a 93, eu fui da mesma turma do Capitão Oliveira, o saudoso comandante da Caatinga. Eu fui da mesma turma dele, em 91 a 93. E quando eu saí do colégio agrícola, houve um exame de seleção para a primeira turma de agentes de saúde de Tobias Barreto. Governo Itamar Franco, a administração de Tobias Barreto, eu acho que era Tonho Nery, e eu passei nesse exame de seleção e uma turma, Pedro Menezes, Joel, uma turma grande, começamos a fazer então esse trabalho. Então, atenção básica na saúde, programa de saúde da família, não é algo que eu conheça porque eu li, porque eu assisti um documentário, não. Foi o meu primeiro emprego mesmo, com 18 anos de idade. Depois que eu trabalhei um ano, então eu ia nas residências, cadastrava um determinado bairro, minha região era no Matadouro, identificava as pessoas, os idosos com problema de hipertensão, diabetes, crianças subnutridas, crianças sem vacinação.
fazíamos um acompanhamento diário e encaminhávamos essas pessoas, claro, para o médico, né, do PSF, do Programa de Saúde da Família. Os casos mais graves eram trazidos para Aracaju, os casos mais simples eram resolvidos lá mesmo. Então, assim, a atenção básica à saúde, né, desde do trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, passando pela reestruturação das unidades básicas de saúde, as UBS, são os postos de saúde, né, com contratação através de concurso, de especialistas. A gente precisa hoje, né, disso tudo, que você não tem os especialistas mais nas unidades. As mulheres não conseguem marcar consulta, as crianças não conseguem ter pediatra. Então nós vamos começar pela reestruturação da atenção básica, das unidades básicas de saúde, né? Mas duas grandes medidas que nós pretendemos na área de saúde. Uma é a transformação da UPA Nestor Piva em um hospital municipal. Porque a UPA, assim, as pessoas que não conseguem compreender, a UPA ela recebe casos de alta complexidade, de urgência e emergência, média e alta complexidade. Mas ela só faz o quê? Ela estabiliza, né, o paciente e encaminha para um hospital. Se não houver necessidade, ela dá alta até no prazo de 24 horas. Mas não há internação, não existem leitos de UTI, ou seja, não se faz cirurgias. E o que nós pretendemos é transformar a UPA Nestor Piva em um hospital municipal, com leitos de UTI, com centro de diagnóstico por imagem, com um setor de oncologia, porque essa história do Hospital do Câncer, você já sabe que Aracaju não vai ter Hospital do Câncer. Se um dia vier a ser feito, vai ser em Lagarto, porque essa briga entre Jackson Barreto e Eduardo Amorim, absurda e ridícula, só fez prejudicar a população aracajuana, e o hospital, por fim, vai para Lagarto. Mas nós temos que ter um setor de oncologia e vai ser na UPA do Nestor Piva. Além disso, Narciso, uma informação assim que surgiu durante a campanha. Eu confesso a você que originalmente eu não pensava nisso, mas trata-se da saúde animal. Conversando com as comunidades carentes, você sabe a quantidade de pessoas que têm animais domésticos e não conseguem um atendimento veterinário por causa do custo. Então, não é só tratar da zoonose, não é só vacinar o gato, o cachorro, para que eles não transmitam doenças, a zoonose para o ser humano. Não, esses seres vivos precisam de um tratamento digno, gratuito, porque aquelas pessoas de baixa renda não têm condições de pagar um veterinário. Então, assim, um hospital veterinário com urgência e emergência para atender tanto animais abandonados como os animais, os pets, né, pertencentes às famílias de baixa renda, vai ser construído em nossa gestão. Isso é um compromisso, e eu digo, isso nasceu assim da conversa com, por exemplo, candidatos a vereador. Eu converso muito com os candidatos a vereador, converso com as comunidades, e você precisa imaginar como as pessoas ficam felizes quando eu anuncio. Eu tinha uma senhora que orou na hora, porque ela disse que tinha 8 gatas em casa. Ela mora sozinha com 8 gatas. E claro que não, essas 8 gatas não vão precisar de todas ele, mas eventualmente uma tem um acidente, um cachorro quebra uma pata. Eu dou exemplo do cachorro esse bulldog francês, que pertence ao meu sobrinho, teve um problema de coluna, foi R$5.000 a cirurgia. R$5.000 a cirurgia lá em Salvador. Quer dizer, a sogra da minha cunhada passou cartão para 10 vezes. Mas se fosse um animal pertencente a uma família de baixa sem condições financeiras, você tinha que sacrificar. Então isso tudo tem que ser revisto. É um novo paradigma e a gente tem que avançar, né, sair dessa questão do especismo, achar que tudo só tem que ser o ser humano, a espécie humana, não. A partir do momento em que você cria animais domésticos, você tem esse vínculo afetivo, o Estado também tem sua parcela de responsabilidade. Quando eu falo Estado, município, Estados e a União. E nós vamos fazer isso. Não é só ficar com aquela coisa de usar cachorrinho para parecer imposto, não. Não é usar cachorrinho para dar uma de pai, de mãe dos animais, não. É você fazer um serviço de atendimento digno e gratuito para esses animais das famílias de baixa renda. Estamos entrevistando Paulo Márcio, candidato a prefeito de Aracaju. O Sebrae tem concentrado esforços para buscar soluções que ajudem os pequenos negócios. Fique atento aos desejos do seu cliente, proporcione uma experiência única, busque inovar, esteja sempre pronto a atender
Marque presença constante nos seus canais digitais. Procure o Sebrae pelo 0800 570 0800 e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Meu caro Paulo Márcio, você há poucos instantes, sem obviamente citar o nome, mas fez uma crítica indireta a um dos candidatos que tem uma aliança recente com setores de esquerda. Em 2006 ou 2010 você participou do governo de Marcelo Deda. Isso também não lhe faz um ex-esquerdista, um ex-membro da esquerda? Claro que faz. Eu nunca neguei isso. A diferença é que, assim, meu passado e meu presente, e pretendo que o meu futuro também seja um livro aberto. Nós fazemos opções em nossa vida. Eu, por exemplo, falei a você da minha origem, família pobre, estudante de escola pública a vida inteira. Passei em primeiro lugar para o vestibular de Direito da Universidade Federal, vindo de uma escola pública, nunca coloquei o pé no cursinho, nem numa escola privada, então sempre me esforcei. Mas naquela época nós todos éramos muito ligados aos movimentos de esquerda, e nós achávamos que a salvação do país, na era Fernando Henrique, passava pela eleição de Lula. Nós achávamos que Lula era a grande opção, e embarcamos naquele projeto. Aqui em Sergipe, Deda era um referencial, para a nossa geração, e eu acreditei naquele projeto. Eu fui o autor, eu não só era filiado ao PT, como eu fui, Nilson Lima era o coordenador geral do plano de governo de Deda, e eu era o coordenador na área de segurança pública. Meu nome estava lá citado em documentos, eu fui o primeiro superintendente. Depois eu tive divergências profundas com o governo Marcelo Deda, e em 2009, depois da exoneração de Quércio Pinto e da nomeação de um outro secretário, de uma linha completamente diferente da que Deda defendia, e eu vou citar o nome aqui, eu não vou ser hipócrita não, quando Marcelo Deda nomeou João Eloy para a Secretaria de Segurança, aí eu rompi definitivamente com a esquerda, porque naquela época Marcelo Deda dizia que João Eloy, por exemplo, era uma pessoa ligada a Venâncio e Cleonâncio, e que ele não admitia, me perdoe a ausência física de Deda, inclusive, que ele não admitia que a segurança pública continuasse sendo comandada pelos Venâncio. Me perdoe aqui meu amigo Venâncio Fonseca, mas eu tenho que contar esse episódio. E quando o Deda fez essa mudança, influenciado por setores do Judiciário e do Ministério Público para colocar João Eloy, e eu sabia que a segurança de Sergipe ia virar esta porcaria que virou, nós saímos do estado da secretaria da capital mais tranquila do Nordeste, e depois que João Eloy entrou, em 10 anos nós assumimos o ranking como a cidade mais violenta. E é a superintendente de João Eloy, que é esta incompetente chamada Catarina Feitosa, que vai ser agora a candidata a vice-prefeita na chapa de Edivaldo Nogueira. Então, assim, eu não sou hipócrita. Quando eu digo que eu não caminho com esse pessoal, é porque eu não caminho mesmo. Então, por isso que eu rompi naquela época com Deda, e assim como eu comecei a escrever no universo político, e vocês veem que minha transição da esquerda para a direita não foi um passe de mágica, não foi por obra do Espírito Santo, não, como alguns medíocres aí e oportunistas fazem. Foi uma transição gradativa, uma transição consciente. Eu fui mudando minhas convicções políticas e minha visão de mundo de acordo com minhas leituras, de acordo com minha análise da realidade. Mas então é por isso que eu não aceito, não participo de nenhum governo que João Eloy participe, não participo de nenhum governo que Catarina Feitosa participa, que eu entendo que essas pessoas são responsáveis diretas por todas as mazelas da segurança pública de Sergipe, pelo menos nos últimos 15 anos. Meu caro Paulo Márcio, 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade. Eu digo e tenho insistido, Aracaju precisa de mudança, Aracaju precisa avançar, mas essa mudança, que já é uma realidade, que perpassa toda a sociedade, é uma coisa que paira no ar, não pode ser feita de uma maneira cega, de uma maneira inconsciente. Então mudar por mudar, então deixa Edivaldo mesmo. Se for fazer uma mudança apenas para trocar de nome, mas com as mesmas práticas, com os mesmos grupos que na verdade se subdividem. É o mesmo grupão que ora se divide em 2, 3, 4, mas são as mesmas pessoas. Eu digo e insisto, sem medo de olhar qualquer um nos olhos, sem medo de discutir, que o meu nome é o mais preparado, tecnicamente,
administrativamente. Claro, nós não temos um partido rico, nós não temos um partido com estrutura, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista ético, administrativo, eu duvido qualquer desses candidatos. Eles ficam brigando aí, debatam comigo. Eu digo, juntem-se todos e venham debater comigo. E vamos ver quem tem a melhor proposta para Aracaju. Não falo isso por arrogância nem por prepotência. Faço isso por responsabilidade. Porque jamais colocaria meu nome à população de Aracaju se eu não tivesse capacidade de gerir e se eu dependesse de um marqueteiro para elaborar um plano político. Meu plano político foi elaborado por mim e pelos meus colegas de partido e pelos meus apoiadores. Então é por isso que eu digo que nós somos o melhor nome para administrar Aracaju, o único nome com total independência em isenção, e eu digo mais, o número Paulo Márcio 27 vai surpreender nessas eleições. Nós vamos para o segundo turno, né? Paulo Márcio, delegado Paulo Márcio, número 27, o verdadeiro nome de oposição e o verdadeiro candidato conservador. E é por isso que nosso slogan diz que vale a pena acreditar. Então eu peço a vocês, amigos eleitores, a vocês, amigas eleitoras, patriotas do estado de Sergipe e de Aracaju, vocês que moram no interior, que vieram morar em Aracaju, vejam aqui alguém que tem uma trajetória semelhante, dê este voto de confiança e vamos mudar de verdade a realidade de nossa capital. Muito obrigado a todos e um bom dia. Tá aí, portanto, essa foi a entrevista com Paulo Márcio, candidato a prefeito de Aracaju. Vamos a um comercial e a gente volta já já.